Durante a nossa infância, nós costumamos ser muito curiosos e podemos querer fazer grandes descobertas que podem nos meter em algumas encrencas. Mas na idade adulta, essa característica costuma sumir ou diminuir muito. No entanto, no caso de algumas pessoas, esta é uma característica que nunca se vai. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. E agora confira, eles estavam consertando a estátua de Jesus e perceberam que tinha algo dentro. Afinador de pianos. Muitas pessoas sequer fazem ideia da existência dessa profissão. Se tratam dos afinadores de piano. Estes profissionais vão até a casa dos seus clientes para se certificar de que os pianos estão afinados e realizam as tarefas necessárias para que o piano esteja com um som perfeito para o momento da apresentação. Você pode estar pensando que essa é uma profissão extremamente entediante, mas espere um pouco, pois essa profissão pode reservar as suas surpresas e emoções, mais até do que você pode imaginar. Neste caso, um afinador de pianos foi chamado para realizar o seu trabalho em um piano que foi doado para uma universidade na Grã-Bretanha. Logo de cara, ele percebeu que existia algo de errado com as teclas do instrumento musical, um pequeno defeito que alguém que não seja um especialista da área jamais teria notado. Mas este homem notou e começou a investigar melhor o que poderia estar causando aquele som estranho e particular. Assim que abriu a tampa, encontrou alguns sacos, no mínimo suspeitos. Afinal, qual era o sentido para aquilo estar escondido dentro de um piano? Foi o que ele perguntou antes de continuar com a sua investigação e descobrir que se tratava de um saco com moedas antigas. As moedas encontradas no interior do instrumento somavam um valor de nada menos que 500 mil libras. Para a infelicidade das pessoas que doaram o instrumento. É um lugar bastante peculiar para guardar dinheiro, né? Certamente ninguém imaginaria encontrar dinheiro dentro de um piano antigo. O mistério de Mona Lisa. Os amantes de arte sabem que um dos maiores mistérios do mundo das artes é o quadro de Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. E as perguntas sobre esta obra de arte não são poucas não, mas uma das que mais intriga os estudiosos é a verdadeira identidade da modelo que inspirou a obra, algo que até hoje é um grande mistério. Além disso, muitas pessoas se questionam sobre a técnica usada pelo pintor que faz com que os olhos de Mona Lisa acompanhem quem o observa de onde quer que se olhe para o quadro. Bom, mas como se não bastasse todas essas perguntas, novos mistérios sobre o quadro ainda estão surgindo. E aqui vai mais uma pergunta para você colocar a sua cabeça aí para fervilhar. Um cientista francês resolveu encontrar um outro retrato que fica sob o famoso quadro de Mona Lisa. É claro que ele não fez isso raspando a tinta do mais famoso quadro do mundo, mas sim com a ajuda de tecnologia. Seja como for, este é um novo mistério a ser desvendado e nós aguardamos ansiosamente pelos próximos passos desta descoberta. Mensagem dos antepassados. Nos Estados Unidos é possível encontrar muitas estatuetas feitas em homenagem às pessoas que lutaram durante a Guerra Civil, seja para os escravocratas ou para os abolicionistas. E esses monumentos precisam passar por reparos de tempos em tempos, é claro. Foi em um desses momentos que algo completamente inesperado foi encontrado. Após retirarem uma das famosas estátuas localizada em Orlando, foi encontrada uma cápsula do tempo que estava enterrada por muitos anos e provavelmente foi esquecida. Imagine que você encontre uma caixa fechada sob a terra depois de muitos anos e não pode abri-la, pois foi exatamente isso que aconteceu com as pessoas que estavam trabalhando neste caso. A cápsula do tempo só foi aberta tempos depois de uma transmissão para todo mundo, mas no final das contas, o que havia dentro da cápsula do tempo eram apenas alguns recortes e documentos da época. É claro que esses materiais são mais que importantes para a história, e todos os documentos foram encaminhados para análises e fazem parte de uma peça de quebra-cabeça da história da Guerra Civil norte-americana. O mais impressionante para os especialistas é o estado de conservação da cápsula do tempo encontrada, visto que após tantos anos sob o solo, os documentos parecem intactos, tendo sofrido apenas alguns estragos por conta do tempo. Vivendo ao lado de um tesouro. Você já imaginou passar anos da sua vida ao lado de um tesouro de valor inestimável, sem sequer se dar conta disso? Pois isso acontece com muitas pessoas e aconteceu neste caso que contaremos agora. Esta mulher trabalhava em um museu e, quando estava mexendo em artefatos que estavam guardados dentro do cofre, descobriu uma coisa no mínimo suspeita. Tratava-se de algumas escrituras egípcias imediatamente reconhecidas por ela, que já havia trabalhado em um museu no Cairo.
Mas o que as escrituras sinalizavam, afinal? Junto delas, uma caixa, uma tabaqueira, mas dentro da caixa não havia tabaco. Na verdade, o que havia eram pedaços de madeira. Qualquer pessoa poderia imaginar que eram apenas madeiras sem nenhum valor. Mas bem, não é à toa que aquele objeto estava em um museu, né? As madeiras eram, na verdade, uma espécie de artefato de mais de 5.000 anos de idade. A comunidade arqueológica acreditava que esse artefato estaria perdido, mas na verdade ele estava bem seguro dentro de um cofre. Você pode estar se perguntando a razão de alguns pedaços de madeira serem tão importantes. Bem, esses pedaços de madeira podem conter pistas importantes para resolver alguns mistérios sobre a construção das pirâmides. Nada mal, né? Eles estavam consertando a estátua de Jesus e encontraram isto. Como você já deve ter percebido ao longo deste vídeo, a restauração de obras de arte, quadro ou estátuas pode reservar muitas surpresas para os restauradores, e desta vez não foi diferente. Este é o caso de algo completamente impressionante que foi descoberto durante a restauração de uma obra. As figuras de Cristo estão espalhadas por todo o planeta, e na maioria das vezes elas são apenas um símbolo de adoração para os fiéis. Mas no caso desta estátua foi diferente. Os restauradores estavam fazendo o seu trabalho nesta estátua de madeira de Cristo, que estava sendo mantida em um templo por mais de 250 anos em uma cidade espanhola, quando perceberam que ela era um pouco diferente do esperado. Os restauradores perceberam que a estrutura era oca, o que acabou despertando a curiosidade de todos. Afinal, como uma estátua de madeira, não deveria ser oca. Então eles descobriram que dentro da estátua havia nada menos do que pergaminhos antigos escondidos. Nestes pergaminhos, pra lá de misteriosos, estavam algumas mensagens que haviam sido deixadas por um padre local que serviu naquela localidade no final do século XVIII. Nos pergaminhos, o sacerdote descreve a história da criação da estátua com uma riqueza de detalhes admirável. O valor dessa descoberta é enorme e deixou todos muito surpresos e felizes, é claro. Bem, estes foram os casos que mostram como a curiosidade humana pode ser usada para descobertas impressionantes. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Acredita Nisso. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. E eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!